Queridos, vamos receber a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13. O que foi? Hoje é Apocalipse 13. Que negócio aqui é poderoso. Apocalipse 13. Eu vou ler. Eu vou ler aqui, mas eu quero que você preste atenção no telão. O pessoal vai colocar na revista aí corrigida. E a gente vai ler a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo na minha aqui. Mas essa daí que eu quero que vocês prestem atenção. Está aqui passando aqui também. Amém. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como do urso, e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Nessa tradução fala: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Amém? Nós vamos deixar a palavra de oferta e os dízimos para consagrar no final do culto. Eu estou com uma palavra do Espírito de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida esta manhã. Amém? E nós estamos hoje entregando um voto de conquista. E nos próximos 3 meses você vai colocar um propósito e Deus vai honrar você. Amém. Crê ou não crê? Crê. Pai, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito venha se mover sobre nós aqui nesta manhã. E nos ajude a entender e compreender os princípios da Sua palavra aqui esta manhã. E que o Teu nome, Jesus, seja glorificado neste lugar. Nós assim oramos no nome precioso do Senhor. Amém. Eu quero trazer como tema da mensagem desta manhã: minha ferida mortal foi curada. É importante que você compreenda, queridos, que o mundo espiritual ele é muito real. Se todos nós cristãos compreendêssemos o valor e o poder que existe na vida espiritual. Daniel, quando você olha para o livro de Daniel, você vai encontrar uma expressão forte que ele fala assim: o céu domina sobre a terra. É muito importante que todos nós compreendamos que tudo se move, rege pelo reino espiritual. E às vezes, a gente não tem compreensão disso. E eu oro nessa manhã para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para entendermos o momento que estamos vivendo e o que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida nesses tempos. Há muitas coisas que a gente pode viver e conquistar aqui nessa terra. Mas nada se compara àquilo que Deus traz e manifesta sobre a sua vida. O que Deus traz aponta para a eternidade. O que Deus faz aponta para a eternidade. O que Deus faz dura para sempre. O que Deus faz é sólido,
é consistente, é real, é poderoso, é confiável. O que Deus faz, nada se compara. Deus está se movendo. Deus está com os olhos postos sobre nós, sobre a sua igreja nesse tempo. Mas é importante que você compreenda que vivemos uma batalha espiritual, real. João capítulo 10, no verso 10, a Bíblia fala assim: o ladrão, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Falando de uma ação maligna. E ele vem com esse objetivo: roubar, matar e destruir. Se você ler o livro de Jó, você vai ter uma ideia de como Satanás opera. Por uma permissão de Deus. E existem pessoas que estão dando permissão para o inimigo agir. Por isso que em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, você vai ver operações das trevas acontecendo. E tem muita gente, por não entender e não valorizar este momento, a ceia, o culto, a celebração, a palavra, o louvor, a adoração, por não compreender a importância disso. Não, eu não estou aqui nesta manhã para cultuar simplesmente, eu não estou aqui simplesmente para dar um cântico e dar um pulo e dar um glória a Deus. Não, é muito mais do que isso. Tem uma vida, tem uma graça, tem uma unção, tem um poder, tem uma abertura, tem um céu se movendo, tem palavra acontecendo, sendo liberada, tem milagre, tem provisão, tem saída, tem resposta, tem cura, tem libertação, tem vida, tem poder, tem exaltação, tem quebrantamento, tem renovo, tem coisas do céu se movendo sobre nós. Salmo 107, 20 diz que enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e o livrou do que era mortal. Eu não estava programado para essa mensagem. Deus mudou tudo. Porque eu creio que esta manhã é uma manhã de grandes mudanças para a sua vida. Creio que esta manhã Deus vai tocar você de uma forma muito poderosa neste lugar. Ele vai enviar a sua palavra. E enquanto eu estou ministrando aqui, Deus está enviando a sua palavra na sua vida, nos seus negócios, na sua casa. Alguma coisa está acontecendo, e tudo aquilo que é mortal será curado pelo poder de Deus, será paralisado pelo poder de Deus. Deus. Esse texto, a gente viveu há 4 anos atrás uma pandemia. Eu faço uma pergunta para você. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender. A gente lê esse texto e ele fala assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como do urso, a boca como a de um leão. E deu-lhe o dragão um poder, e esse dragão é Satanás. Deu poder, o seu trono e o grande autoridade. Vi também as cabeças, essas bestas é o anticristo, e o dragão é Satanás, que ele dá autoridade e poder ao anticristo. E um tempo onde ele reinará, e ele vai estar ferido, de uma ferida mortal, de um ferimento mortal, aquela situação que você olha e fala assim: não tem mais jeito. Aí vai lá Satanás e o desperta.
e o levanta e o cura da sua ferida mortal. E por consequência da cura desta ferida mortal, esse anticristo, essa besta, ela se levanta da terra. É algo tão vultuoso, tão gigantesco, que as pessoas olharão para aquilo e se maravilharão. Ficarão maravilhadas. A Bíblia diz que o mundo vai se maravilhar. E eles começaram a adorar a besta, porque o dragão vai dar autoridade para ela. E ela começa a governar de uma forma poderosa. E foi dada palavras na boca das pessoas, e eles começaram a proferir palavras de exaltação, mas também palavras de blasfêmias. Gente que não está cheio de Deus, que não deu lugar para Deus, vai estar cheio de coisas ruins para falar. Só que a gente não sabe como é que isso funciona. Como eu disse, a gente passou por uma Covid há 4 anos atrás. E qual a razão, qual a raiz? O que a Covid é? Diz que surgiu daquela cidade lá da China, Wuhan, e que foi um contato de um homem com um animal que tinha uma doença. Aí depois fala que é uma questão de laboratório, mas tem uma origem no animal. E a gente olha para certos textos como esse, que esse leopardo e urso, os pés, e a gente fica imaginando um grande leopardo, mas de repente um animal com algum vírus atinge as pessoas, como atingiu a Covid. Então a gente não tem uma ideia do que venha a ser isso, mas o que a gente pode entender é que esse período é um período não fácil, que eu falo que é um período que a igreja do Senhor pode não estar mais aqui, pelo fato do arrebatamento, mas haverão milhares e milhares de crentes ainda nessa terra, tanto é que eles serão perseguidos e mortos, e o inimigo acha que os venceu, mas não é matando um crente que o vence. Crente não perde, ele não é derrotado porque morreu. A morte para o crente é vida. Ele continua, porque o teu espírito está vivo. O seu corpo pode morrer, mas ele está vivo. Mas é importante que a gente compreenda que tem coisas que foram, eu não sei, eu estudei, procurei, e ouvi várias interpretações, mas o que de repente me chamou a atenção nesse texto, foi uma sequência, do versículo 3, que ele foi ferido com uma ferida mortal, e de repente ele é curado, ele volta à vida, e o mundo se maravilha e adora. Aqui há uma chave, há um princípio. E quando eu estava lendo e meditando sobre esse texto, Deus começou a colocar no meu coração que aqui há um caminho, que o inimigo trilha sobre ele, mas há um caminho também que Deus quer manifestar aqui nas nossas vidas nessa manhã e no culto da noite também. Como eu disse, o inimigo ele vem com o objetivo de te destruir, acabar com a sua vida. Há muitas pessoas que estão feridas hoje, machucadas, decepcionadas, magoadas. E se ele não consegue pegar você, ele tenta pegar sua família, seus negócios, suas finanças, alguma coisa. Você está sob algum ataque. E Deus quer resgatar e restaurar uma autoridade sobre a tua vida aqui nessa manhã. O inimigo quer destruir até a morte. Ele quer parar você. Ele tenta pegar você, não consegue. Vai tentar atingir alguém da sua casa, vai tentar atingir alguma área da sua vida, talvez alguma situação na sua empresa, talvez alguma pessoa próxima de você, talvez uma questão financeira. Amados, o inimigo está trabalhando. E ele está agindo na vida de muitas pessoas. Há muita gente hoje que
que precisa entender que é necessário resgatar a autoridade da conquista. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção comigo nessa manhã é que você está aqui e que Deus tem se movido sobre a terra e Ele está curando, libertando, salvando, abrindo portas, mudando situações. Eu quero que você olhe para os lados. Olhe para os lados, eu quero que você veja, tem gente do seu lado curada, abençoada, salva, liberta, que sepultou filho, que sepultou marido, que sepultou família, gente que viveu lutos, gente que viveu dores, gente que viveu crise, gente que ficou machucada, gente que ficou arrebentada, gente que sofreu situações das mais adversas, mas estão aqui nesta manhã dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Por quê? Porque Deus está operando. Eu não sei se existe alguma ferida mortal na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, mas Deus nesta manhã está liberando uma palavra de cura neste lugar, e eu quero que você se anime, porque se você olhar para o seu lado, você vai ver gente curada, gente abençoada, gente salva, gente liberta, gente que está pulando, saltando, mas que dias atrás sepultou alguém, gente que já viveu luto, gente que já viveu perdas, gente que já fez uma soma de subtração na vida, mas que estão aqui louvando, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor e glorificando a Ele, porque Ele é Senhor. Não pararam, não se entregaram a um suicídio, não se entregaram a uma depressão, não se entregaram às trevas dizendo, acaba a minha vida de uma vez por todas. Não, é gente que se renasce, é gente que se renova, é gente que é o cheiro das águas, ele vai brotar novamente, é gente que da cinza se levanta, é gente que da fraqueza tira força. Eu tenho essa gente aqui nessa manhã. 1 João 4,4 diz que maior é o que está em do que aquele que está no mundo. Há um maior, gigante, poderoso neste lugar aqui nesta manhã. Tem feridas que o diabo manda com o propósito de parar você, de afligir você. Feridas, algumas delas até mortais, para matar a sua adoração, seu louvor, sua alegria, seu sonho, seu casamento. Mas você está vivo. Cara, você está respirando. Talvez nessa manhã você fale, pastor, eu estou vivendo um tempo de tanto ataque na minha vida, mas olha, pastor, me atacou daqui, ferida dali, machucou dali, gente que falou isso, gente que falou aquilo, aconteceu isso, aconteceu outra situação, e parece que veio tudo de uma vez, mas pastor, eu estou aqui, e eu estou aqui olhando para o alto, e eu sei que o meu Redentor vive, e eu vou dar glória a Ele nesta manhã. Às vezes a gente não tem noção do tamanho das lutas que nós passamos, porque a gente enxerga só até aqui, e Deus tem mais. Pedro, por exemplo, quando ele foi avisado por Jesus, Pedro, no capítulo de número 22, a partir do versículo 31 e o 32, do livro de Lucas 22, 31, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, na verdade nem falou Pedro, falou, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Olha como que o mundo espiritual é real. Tem hora que o diabo pega e fala assim, eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, eu vou atacar ali. Aí ele não consegue porque ele encontra um homem de oração, uma mulher de oração, que busca Deus e está fiel, mas vou tentar mexer em alguma coisa dele.
Por isso que é importante você entender que ali, naquele cantinho tem uma salinha, uma sala profética. Eu falo que aquilo lá é o motor da igreja. Ali é um lugar de oração, de busca, de entrega. Tem um pessoal que chega mais cedo que todo mundo. Eles estão aqui orando antes do culto, buscando a Deus, a ser abertos ao mover do Espírito Santo. Por quê, queridos? Porque eu entendo uma coisa, que a intercessão muda situações. Pedro é avisado: Simão, Satanás vos pediu para peneirar com o trigo, para cirandar com a sua vida. E eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, porque tudo é pela fé. Você nunca pode deixar a tua fé desfalecer. Se você perceber que você está meio capenga, vai para o culto, está cansado. Você chega no culto, o cansaço vai embora, você percebe isso? Nossa, eu estou tão cansado, mas não vou no culto não. Aí, eu vou. Chega aqui, cadê o cansaço? Aí você aqui recebe uma palavra. Quarta-feira passada, eu ministrei aqui quarta-feira, gente. Aquela palavra você tem que ouvir ela de novo. 5 chaves para mudar a sua vida. Você precisa pegar aquilo. Pedro, Jesus ora por ele, fala assim: eu intercedi por ti. E quando você se converter, quando você tomar posição, Pedro, ajuda seus irmãos. A igreja é isso, é gente olhar um para o outro. Como eu disse no tópico anterior, olhe para os lados e você vai ver, tem gente curada aqui, gente libertada, gente que já sepultou filho, gente que já perdeu marido, gente que tem um casamento que talvez não deu certo, já afastou, não estou mais vivendo junto, mas eu estou aqui. Todos nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas. Quantas vezes eu preguei aqui em luto? Quantas vezes tu desceram do altar, alguém chega e fala assim: seu pai morreu. Me lembro daquele domingo, que a Lourdinha veio e me deu um bilhete. Me entregou um bilhete. E eu tenho ele até hoje. Eu estava saindo do corredor da igreja, alguém falou assim: pastor, olha, tem que dar uma notícia, seu pai morreu. E eu saio do altar, vou passando no corredor, a Lourdinha me dá um papel. Uma mensagem. Mas eu não parei. Pedro, pouco tempo depois, ele vai estar num Pentecoste, pregando, e mais de 3.000 almas se convertem. Satanás queria peneirá-lo, cirandar com a vida dele, porque lá na frente, querido, talvez você está enfrentando uma grande batalha na tua vida aqui nesta manhã, mas porque Deus lá na frente tem algo grande para a tua vida. Eu fiz um propósito, eu chamei o pessoal da minha liderança, falei assim: olha, vamos fazer um envelope, colocar ali um propósito, voto da conquista, até dezembro, coloca esse propósito. Deus vai honrar essa igreja, Deus vai honrar sua casa, Deus vai honrar sua vida, a igreja vai fazer um propósito, nós vamos viver algo sobrenatural. Você vai ver os próximos 3 meses da sua vida, uma virada de chave, uma mudança gloriosa, estrondosa. Por quê? Porque eu acredito numa coisa: tem algo grande chegando, e o inimigo tem se levantado, mas vai cair. Uou, vai cair em nome de Jesus. Uou. Terceiro, a cura e a restauração virá. A cura e a restauração virá. Quando a gente olha para Isaías 53, a gente encontra essa palavra profética do profeta Isaías. Quando ele diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões, no versículo 5, e pelas nossas iniquidades. Olhe bem, não foi as deles, foi as minhas. As minhas feridas, as minhas iniquidades. A gente vai pegar o pão, a ceia, a gente vai participar da mesa do Senhor, mas aquela culpa, aquela maldição, aquele pecado, aquela ferida, fomos nós que causamos. Foi o ser humano que se afastou de Deus, e a bondade extravasante, gloriosa de Deus veio, se manifestou em Jesus para nos dar salvação, gente. E hoje nós somos o quê? Somos o corpo de Cristo. E essas feridas que um dia
estavam sobre Jesus, ela está hoje no corpo, e eu estou sendo curado. Por quê? Porque eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, o cabeça é Cristo, estamos no corpo. Estas feridas foram levadas para um Jesus naquela cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu tenho uma excelente notícia para você. Deus está aqui trazendo cura para você, a cura do poder dEle sobre a tua vida. Ah, pastor, a situação é mortal. Deus vai fazer milagres extraordinários. Aleluia! Amados, eu creio nisso. E pelas suas pisaduras somos sarados. À medida que eu caminho com Jesus, cada passo que eu dou com Jesus, a cura vai se manifestando no meu corpo. Amém, gente? Agora, é onde eu quero chegar. Tem muita gente que precisa entender esse princípio. Versículo 3, há um princípio aqui que eu chamo de progressão. Presta atenção nisso. Versículo 3 diz que ele foi ferido com uma ferida mortal. Quem? A besta. Que não se sabe que é um... A gente entende que é um governante, um líder. Mas o fato é que algo extraordinário vai acontecer. Esse chifre fala de nações, 7 nações, 10 nações, não sei o que é isso. Confesso para você que não é. Mas o que eu quero que você entenda é que há uma progressão aqui, e é nessa progressão que eu quero orar com você nessa manhã. Olha o texto. Diz no versículo 3 que a ferida mortal ela foi curada. E por consequência da cura, todos se maravilharam. E quando todos se maravilharam, no versículo 4, a Bíblia diz que todos começaram a adorar. No versículo 5, na sua boca foi colocada uma palavra. Testemunho. Você está entendendo o caminho? Cura, adoração, testemunho. E no versículo 7, a Bíblia diz que eles vão para a guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso. Cura, testemunho, adoração, guerra. Cura, testemunho, adoração e guerra. Tem muita gente querendo ir para a guerra, mas está cheia de ferida. Sabe o que está acontecendo com muita gente hoje dentro das igrejas? Eles estão se afundando cada dia mais, estão cheios de problemas, e as coisas vão complicando cada dia mais, porque estão feridos na sua alma. Uma das piores doenças que existe na vida das pessoas hoje é doenças na sua alma. Gente ferida, magoada, entristecida, que não perdoa. E o diabo vai conseguindo escravizá-los ali e aprisioná-los ali. Por quê? Porque ele sabe que aqui há um trilho. Aqui há uma progressão. Cura, testemunho, adoração, guerra. Cura, testemunho, adoração, guerra. Tem gente que vai para a guerra, mas não está curado. Tem gente que está indo para a batalha, mas não está curado. Deus quer que você compreenda nessa manhã que a sua cura vai dar testemunho, e a seu testemunho vai levar a adoração, e a adoração vai levar você a entender uma coisa: eu vou entrar em guerra, e esse demônio vai cair por terra. O inimigo quer fazer que você volte atrás. Uma guerra bem-sucedida, sem um testemunho forte, sem uma verdadeira adoração, sem admiração por tudo que Deus faz, é fracasso. Por isso que eu falo uma coisa, gente. Qualquer área da sua vida agora, fala assim, qualquer área da sua vida, o que eu preciso nessa manhã? Qual área da minha vida eu preciso de cura nessa manhã? Onde no meu ser, nesse meu ser humano aqui, limitado, e que eu vou viver 70, 80, 100, olha lá, e aí acabou. Como você vai passar por esta vida? Como você vai viver essa existência? Marcado, ferido, machucado, oprimido.
mais pensando em morte do que em vida, não tem alegria, não tem paz, vive debaixo de opressões, pesos, tem coisas que aprisionam a sua vida. Você está lá no passado distante da sua vida, e a sua vida parou ali, por alguma coisa que lhe aconteceu, por alguma coisa que alguém falou, e a sua vida parou ali. Deus não está interessado em machucar você, Deus não está interessado em paralisar você. Deus não quer que você fique parado num tempo na história da sua vida, machucado, ferido, entristecido, arrebentado, falido por alguma situação. Nesta manhã é uma manhã de cura, é uma manhã de restauração, é uma manhã de libertação neste lugar, para que você entenda uma coisa: Deus me curou de algo mortal. Talvez não é no seu corpo, mas é nas suas emoções, talvez é na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, nas suas finanças. Pastor, eu tenho uma doença mortal nas minhas finanças, eu não consigo melhorar a minha vida, tudo que eu faço para no meio do caminho, é uma ferida mortal. Eu me levanto nessa manhã para dizer: as coisas vão mudar nessa casa, as coisas vão mudar nessa família, haverá um testemunho. Gente, o testemunho é tão forte. Coloca para mim um versículo 52 do capítulo 6 de Marcos. Presta atenção nisso. Quantos já leram esse versículo e pensaram assim: o que ele quer dizer com isso? Tem nada a ver. Ele diz assim, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Onde os discípulos estavam? Num barco. Onde? No meio da tempestade. O que pão tem a ver com tempestade? Não tinha nada a ver. Aparentemente não tinha nada a ver. Eles saem de um lugar deserto, primeira multiplicação de pães. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, ele ora, ele abençoa, ele multiplica, o milagre sai da mão dos discípulos, e eles vão entregando pão e peixe, todo mundo come. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, conta aí mais ou menos 20.000 pessoas, todos se alimentaram, sobraram 12 cestos. E aí a Bíblia diz que quando está lá no meio da tempestade, Jesus vai andando por sobre as águas, e quando chega lá, entra no barco com eles, e Jesus chama a atenção deles e diz: vocês não compreenderam o milagre dos pães. Sabe, Jesus esperava que eles pegassem a bolsa, enfiassem a mão naquela bolsa, pegasse aquele pão na hora da tempestade e dissesse assim: o meu Deus que multiplica pão para a tempestade. A gente precisa aprender a andar com pão dentro da bolsa, a andar com um milagre, com aquela situação que você um dia viu dominada pela sua vida, assim, na hora daquele problema, você enfia a mão naquele pão e fala assim: olha aqui, Satanás, o meu Deus multiplicou pão lá atrás, o meu Deus pode parar essa tempestade, eu não vou morrer no meio dessa tempestade, o meu Deus que curou, o meu Deus que libertou, o meu Deus que proveu no deserto, é o Deus que vai prover uma saída nessa tempestade. É você pegar o pão e dizer assim: Deus está cuidando de mim. Em outras palavras, Jesus queria dizer isso para eles: lembra do pão? Eu não parei de operar. Olhe bem: cura, adoração, testemunho, guerra. Você não pode passar e entrar na guerra ferido, machucado, arrebentado, arruinado. Nem o diabo fazia isso. Sabe quando é que você vai para uma guerra? Sabe quando você está num culto? Nessa manhã eu estou olhando um monte de gente com pão na mão aqui, porque o culto está tão gostoso, está tão maravilhoso, que na hora da batalha, na hora do louvor, talvez alguém está cantando, o diabo está falando assim: mas eu vou fazer. Aí você pega o pão e levanta e fala assim: meu Deus que operou no passado, continua operando. É você enfiar a mão no bolso e falar assim: o meu Deus vai prover e vai prover, já proveu no passado e vai prover hoje de novo. O meu Deus mudou a situação, vai mudar de novo hoje. Abra sua Bíblia comigo, eu vou terminar aqui, Isaías 30, 26. Como eu gosto desse versículo.
Eu vou citar uma frase que a pastora Shirley sempre fala: a sua dor será o seu maior testemunho. Vou dizer para você aqui nessa manhã, e você que está me assistindo em casa, a sua dor hoje será o seu maior testemunho. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na tua casa. Você é alvo do maior milagre de Deus aqui esta manhã. Aquilo que é mortal vai sair da sua casa. Amém, gente? Eu estou falando de coisa séria. Versículo 26. Há uma promessa para os feridos. Uou! Olha o que ele diz: e será a luz da lua como a luz do sol. Só que não é simplesmente numa luzinha qualquer. E a luz do sol, ela vai se acender, está mais forte, 7 vezes mais. Posso falar uma coisa para você? Quando Deus curar essa ferida, o seu dia vai ser mais brilhante do que um dia já foi. 7 vezes mais brilhante. Fique em pé. Eu estou profetizando 7 vezes mais brilhante. O seu dia, sua vida, seu casamento, seus negócios, sua empresa será 7 vezes mais brilhante. Você está crendo nisso ou não está crendo nisso? Eu vou dizer de novo isso aqui. Coloca lá de novo Isaías para mim. 7 vezes maior, com uma luz de 7 dias. Em dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O dia que Deus curar a chaga dessa ferida. Posso falar uma coisa para você? Se o diabo pôs o dedo, eu não sei por que ele encontrou alguma brecha. Se alguma ação do capeta, do inferno, do capiroto, do demônio na tua casa, nos teus negócios, no teu marido, na tua filha, nos teus filhos, de tentando desvirtuar, desarrumar, desaprontar tudo nessa casa, nessa empresa, nos negócios, não pegou você, mas está tentando pegar alguma área, qualquer área que o demônio está tentando entrar, Deus vai entrar hoje aqui, vai arrebentar com tudo e vai curar essa ferida. E Ele vai dar uma promessa, 7 vezes mais brilhante, 7 vezes mais iluminado, 7 vezes melhor do que um dia foi. Amém! Por isso que eu digo uma coisa, gente. Por isso que eu digo uma coisa, pessoal do louvor, pessoal dos diáconos, pessoal das... Falando nisso, eu preciso agradecer, daqui a pouco eu faço um agradecimento às crianças e também ao pessoal dos adolescentes. Mas pessoal da sala profética, os voluntários, todos, mídia, gente, quando você entrar neste lugar, você pode estar vivendo um momento difícil, mas nunca perca a sua esperança. Deus, Ele vai se mover, a qualquer momento a glória vem, a qualquer momento a cura se move. Não entra em guerra sem estar curado. Tenha humildade para pedir perdão. Tenha humildade para dizer: eu não vou continuar doente. Eu não admito continuar desse jeito. Eu vou me levantar, vou adorar o meu Deus. E quando você adorar, eu falo, quando trabalhar na igreja, quando você fizer, mas canta, celebra, pula, ri, salta, glorifica, isso é testemunho. O diabo quer te ver assim, ó. Miserável. Não. Mas pastor, vai ficar cicatriz. Vai. Eu tenho cicatrizes. Jesus ressuscitou. Deus curou ele. Ele foi ferido do seu lado, aqui ó, na palma da mão. Cicatrizes vão estar aí. Um dia eu fui um viciado. Um dia eu fui um bêbado. Um dia eu fui um adúltero. Um dia eu fui um perdido.
Um dia eu fui isso, um dia eu fui aquilo. Tem marcas. Vai ficar marcas na sua vida. Mas ouça bem uma coisa. A marca vai testemunhar. Eu fui ferido. Eu fui falido. Eu fui. Aqui estão as marcas, mas o Senhor me ressuscitou. Tem um versículo na Bíblia que muitos judeus se converteram quando Jesus estendeu a mão. Um bom judeu conhece quase o Velho Testamento inteiro, de cor. Ele olhou para Zacarias capítulo de número 13, no versículo 6. Olhe bem, Zacarias 13, 6. Se alguém lhe disser: com que feridas são essas nas tuas mãos? Porque alguém vai olhar para você e dizer assim: e essas feridas? Você dirá: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Você sabia que esse versículo aí salvou a vida de milhares de judeus? Neto, quando Jesus estendeu as mãos e mostrou as feridas, depois de ressuscitado, milhares de judeus se converteram, porque lembraram: é Ele, o Messias. Deus tem um propósito na sua vida, rapaz. Deus tem um plano na tua vida, moça. Tem algum Pentecoste chegando e o diabo quer tirar seu microfone. Tem algum Pentecoste chegando e milhares vão se converter. Jesus intercedeu. Nessa manhã é uma manhã de intercessão. É uma manhã de clamor. É uma manhã que o Senhor está enviando anjos neste lugar. O Senhor mandou vir aqui essa semana orar na igreja. Eu fiquei aqui trabalhando algumas coisas que fazer, mas comecei a orar. Orar. Porque eu sei de uma coisa. Meu Pai, eu sei que o seu dia será 7 vezes mais iluminado. Seu casamento será 7 vezes melhor que já era. Sua empresa 7 vezes melhor do que já está. Por isso eu gostaria que a gente cantasse uma canção nessa manhã. Mas eu quero que você cante fazendo uma coisa: pastor, eu estou cantando, mas eu estou com dor. Eu estou cantando, mas eu estou de luto. Estou cantando, mas eu estou numa luta. Estou cantando, mas está acontecendo isso. Canta, louva, adora, porque Deus está agora curando você. Eu vou dizer algo. Esse culto será tão marcado por testemunhos que feridas mortais estão sendo curadas nessa manhã. Posso dizer uma coisa? A sepultura estava aberta. A sepultura do seu casamento, dos seus negócios, a sepultura de muitas coisas estava aberta, mortal. Mas Deus enviou a sua palavra e os sarou. Foi o primeiro versículo, um dos primeiros versículos que eu li junto com João 10:10. E eu quero declarar isso sobre a tua vida essa manhã. Amém? Vamos cantar essa canção. E eu quero que você adore com toda a sua força, em nome de Jesus.